Neste mês, estamos falando sobre coragem. Coragem para reconstruir. Precisamos ter coragem para reconstruir várias situações, vários momentos em nossas vidas. Hoje, o tema da mensagem de hoje a mensagem de hoje é coragem para liderar. Quando eu penso em coragem para liderar, coragem para exercer uma liderança, eu não consigo pensar em outro texto que não seja de Êxodo, capítulos 3 e 4, que é o chamado que Moisés recebeu para tirar o povo de Deus que estava vivendo há 400 anos como escravos no Egito e levá-los para a terra prometida, para a terra de Canaã. Moisés estava no deserto de Midian, conforme foi lido agora em Êxodo capítulo 2, versículos 11 a 15, depois de ele ter assassinado um egípcio. Ele descobriu, depois de viver 40 anos como filho da filha do faraó, como uma espécie de príncipe no Egito, ele descobriu que ele não era egípcio, que ele era hebreu. E ele acabou assassinando um egípcio. E com medo de ser morto pelo faraó por causa desse assassinato, ele fugiu para a Arábia. Ele saiu do Egito e fugiu para a Arábia, fugiu para Midian. Ele trocou o luxo, o conforto do palácio do faraó pelo anonimato no deserto. 40 anos haviam se passado desde a sua fuga. E agora Moisés estava vivendo em Midian como um simples pastor de ovelhas. Talvez se você perguntasse para Moisés: como você se sente hoje aqui, depois de morar no palácio do faraó, de ter sido criado como filho da filha do faraó, no meio do deserto pastoreando ovelhas, como você se sente? Talvez a resposta de Moisés, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente no texto, seria: eu me sinto um nada, eu me sinto ninguém, eu sou mais um pastor de ovelhas no meio de tantos outros, não tenho uma identidade, não tenho nem sequer um valor. Porém, o capítulo 3, versículo 2 de Êxodo capítulo 3, versículo 2, Deus não pensava assim de Moisés. E Deus se apresenta num arbusto, numa sarça que começa no alto do Monte Sinai, no alto do Monte Horebe. Esse arbusto começa a pegar fogo, mas ao mesmo tempo o arbusto não era consumido pelo fogo. E Moisés olhou para cima do monte e viu esse fato surpreendente de uma planta pegando fogo e não sendo consumido, e subiu nesse monte e se aproximou dessa sarça. E de repente Deus se apresentou para Moisés de uma forma impactante, de uma forma sobrenatural. Irmãos, quando Deus se apresenta na vida de alguém, ele geralmente rompe a rotina daquela pessoa. Muitas vezes, quando Deus se apresenta para você, ele vai te tirar do seu conforto, do seu anonimato, e talvez até da sua insignificância, para te dar uma missão. E esse chamado de Moisés nos ensina pelo menos 3 lições.
que eu gostaria de falar com vocês nesta manhã. A primeira lição que podemos tirar desta conversa de Deus com Moisés na sarça ardente é que coragem não nega a insegurança. Coragem não nega a insegurança. Aqui em Êxodo, capítulo 3, quando Deus chamou Moisés e revelou para Moisés qual era a missão que Deus queria dar para Moisés: tirar o povo do Egito, escravizado há 400 anos nas mãos de vários faraós, de vários reis do Egito, e levar esse povo para a terra de Canaã. Moisés não aceitou essa missão logo de início. Moisés não demonstrou coragem para fazer essa missão de tirar o povo. Moisés vai falar para Deus em Êxodo capítulo 3, versículo 11, o texto que o nosso irmão Daniel leu: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Eu comecei essa mensagem dizendo, na minha opinião, Moisés se sentia ninguém, se sentia um nada, depois de já ter sido uma das pessoas mais importantes do palácio do Egito, agora, 40 anos depois, com 80 anos de idade, sem um exército, sem experiência diplomática, sem prática política para conversar com um faraó para tirar o povo. Como você analisa essa pergunta de Moisés? Quem sou eu? A gente não pode negar que ele está sendo pelo menos honesto. Realmente, quem era Moisés? Talvez os egípcios iriam odiá-lo por tirar uma mão de obra tão grande do Egito para levar para o deserto. O faraó não iria aceitar liberar o povo, perder toda essa mão de obra escrava. E talvez nem mesmo os israelitas iam levar Moisés a sério. Em outras palavras, Moisés estava dizendo para Deus: desculpa aí, mas essa missão é grande demais e eu sou pequeno demais. Próximo, né? Pode passar para outra pessoa. Vou continuar pastoreando essas ovelhas. Nem elas me obedecem. Imagina o faraó do Egito. E qual foi a resposta de Deus diante da explicação, da justificativa de Moisés para não aceitar a missão de Deus? Talvez na minha mente Deus teria falado: pera aí, Moisés, vamos lá, né? Traz esse livro aí de autoajuda, lê ele aí uns 45 dias e volta. Você é capaz, você é inteligente, você é forte, você tem a formação certa, você conhece o deserto e conhece o Egito, você consegue fazer a obra. Você. Talvez nós teríamos tentado convencer Moisés de que ele era capaz. Mas Deus não debateu a capacidade de Moisés. Mas no versículo seguinte, Deus responde: eu estarei com você. Moisés, eu serei contigo. A questão não era quem iria liderar o povo. A questão era quem estava enviando
Moisés para liderar o povo. A primeira lição que podemos aprender aqui, com esse tema coragem para liderar, pensando nesses versículos 11 e 12, é que a verdadeira coragem não é a ausência de medo. Deus está chamando Moisés para uma missão suicida. E Moisés tem medo. Moisés se sente incapaz. E Deus diz: tudo bem, eu entendo o seu medo. O pior é se você tivesse arrogância, dizendo: pode deixar, eu sou o cara. Eu vou lá e vou humilhar esse faraó. Deus teria falado: próximo, porque a obra não era de Moisés, era de Deus. Liderança é a convicção de que não importa quão grande seja o desafio que Deus esteja colocando na sua mão, ou quão pequenas são as suas forças diante dos desafios que Deus tem colocado na sua vida. Coragem é saber que o importante é que Deus vai estar conosco. A presença de Deus é o nosso maior recurso. A presença de Deus nos dá a capacidade para fazer, e não a nossa autossuficiência. Uma segunda mensagem, um segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês é o versículo seguinte. No versículo 13, podemos ver que a coragem vence a dúvida com a autoridade de Deus. Moisés insiste em convencer a Deus não enviá-lo por causa das suas limitações, por causa da sua pequenez. Moisés agora se preocupa com a credibilidade. Ele pensa: quem o faraó vai obedecer? O faraó se acha Deus. O faraó se acha o Deus que lidera o Egito, Deus Osíris. E quem sou eu para chegar e falar que conversei com o Senhor e o Senhor falou que eu posso liberá-lo? Em outras palavras, o povo também não vai acreditar. Me dá aí uma autoridade, me dá aí uma carta de crédito, uma credencial para que eu possa mostrar primeiro para o povo, para que pelo menos os israelitas acreditem que eu posso liberá-los. Eu recebi realmente esse chamado do Senhor. Moisés diz: quando eu chegar diante dos israelitas e disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem: quem? Qual o nome dele? O que eu vou dizer? Entenderam? E Moisés pede uma credencial para Deus. E qual é a resposta de Deus? Muito próximo do que Deus tinha acabado de falar. Quando Moisés falou: eu não posso, Deus falou: o problema não é você, sou eu posso. E agora, quando Moisés fala: que autoridade eu tenho para ir tirar o povo? Deus responde: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, me enviou a vós. Quando a Bíblia usa o nome eu sou, que muitas vezes na sua Bíblia vai estar, às vezes, traduzido como o nome Senhor, tudo maiúsculo, né? Ou seria o nome Yahvé no Velho Testamento, ou algo próximo disso. É Deus mostrando toda a sua soberania, toda a sua autoexistência.
a sua eternidade, o Deus que sempre existiu, que está no controle de todas as coisas, que tem todas as coisas nas suas mãos, o Deus Criador e poderoso. Deus responde para Moisés: você está pedindo uma autoridade? Ou seja, o faraó pode perguntar quem é maior do que ele, para ele se submeter a esse pedido para liberar o povo. Deus responde: eu sou. Eu tenho autoridade maior do que a do faraó. Tenha coragem de enfrentar o faraó, porque eu estou comigo e eu sou a autoridade para isso. Quem é o faraó que você está enfrentando nos últimos dias? Um problema no trabalho? Um concurso que você precisa passar? Uma cirurgia? Uma crise no seu trabalho? Uma oposição ministerial? Um vício persistente que você precisa eliminar da sua vida? Quem é o faraó que você está enfrentando nesses últimos dias? Deus está dizendo nesta manhã: tenha coragem para enfrentar o faraó da sua vida. Essa coragem não vai vir de quem você é, mas sim de Deus, que está com você. A autoridade não vem da sua capacidade ou da sua formação, mas da pessoa maravilhosa de Deus. Então, uma segunda lição que esse encontro de Moisés com Deus nos mostra é: o líder corajoso não se apoia na sua própria autoridade ou nas suas próprias palavras, na sua formação, em quem ele é, mas o líder corajoso se apoia na palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de todo poder. Nós falhamos, nós decepcionamos a Deus, nós decepcionamos as pessoas ao nosso redor. Moisés tinha matado uma pessoa, e mesmo assim Deus diz: vá, porque a sua liderança não é válida por quem você é, mas por mim que estou te enviando e que tenho toda a autoridade para te enviar e para libertar o povo de Israel. Um terceiro e último ponto que eu gostaria de que pensássemos nessa manhã é que a coragem supera as limitações pessoais. Moisés é bom em dar o balão em Deus, né? Moisés é bom em dizer para Deus o quão ele não podia fazer essa missão de libertar o povo. E aí ele apresenta mais uma limitação. Capítulo 4, versículo 10, Moisés diz para Deus: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que o Senhor falou comigo. Não me sinto mais capaz agora do que estava há uma hora atrás. Eu não consigo falar bem. Se você está lendo na versão de Almeida, a versão de Almeida, Moisés fala assim para Deus: eu sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés tinha uma dificuldade de se comunicar, né? Ele não encontrou uma forma que resolvesse esse problema nos 40 anos no Egito, muito menos no deserto. E agora, essa limitação estava sendo mais uma explicação / desculpa para Moisés não aceitar a missão de Deus.
Qual é o seu peso na língua? Quando Deus tem chamado você para liderar a igreja, para ser um líder na sua casa, no seu trabalho, para ser um líder na sua escola, na sua vizinhança, qual tem sido o peso na língua que você tem usado para convencer a Deus de não te enviar? Mais uma vez, a resposta de Deus para Moisés foi, versículo 11: quem fez a boca do homem? Quem o faz mudo ou surdo? Quem o faz ver ou o faz cego? Não sou eu, o Senhor Criador? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deus confronta a desculpa de Moisés mais uma vez com a sua soberania, com a sua capacidade de falar através de Moisés, de usar Moisés, apesar das limitações pessoais que Moisés tinha. E Deus ainda fala: eu vou usar Arão para ser seu porta-voz. Arão era o irmão de Moisés, e Deus falou: você não vai precisar falar, Arão vai falar por você. Qual é a sua fraqueza, o seu peso na língua? Não permita que a sua limitação pessoal seja uma barreira para você servir a Deus. A terceira e última lição que esse encontro de Moisés com Deus na sarça ardente nos ensina é: a coragem para liderar é manifestada na humildade de reconhecer as suas limitações. Mas a coragem para liderar é manifestada na humildade de reconhecer as suas limitações, mas mesmo assim ter fé de entregá-las nas mãos de Deus, porque Deus nos usa apesar das nossas limitações. Quando Deus nos chama para servir no reino de Deus, Ele não te chama esperando perfeição, mas disponibilidade. Você está disponível a servir a Deus? Você está pronto para servir a Deus? Então, deixe Deus te usar. Deixe Deus fazer da sua vida uma vida de liderança no reino, na sua família, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus, para aquelas pessoas que ainda pensam nas suas próprias capacidades e não no Deus que nos capacita. Hoje de manhã Deus está te dizendo: vai e sirva, e confie que eu estou contigo. Ou seja, não pergunte para Deus: quem sou eu para servir? Confie que Deus está dizendo: eu serei contigo. Não dependa da sua própria autoridade, da sua própria credibilidade. Lidere com a autoridade do grande eu sou. E finalmente, não deixe as suas limitações paralisarem você e a obra de Deus. Deixe que Deus transforme as suas limitações em vitórias. Oremos. Nosso Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, que nos capacita a servir. Pai, quão falhos somos em todas as áreas da nossa vida.
Mas obrigado, porque apesar das nossas falhas, das nossas limitações, das nossas imperfeições, o Senhor insiste em nos usar. O Senhor insistiu em usar Moisés, e ele se tornou um líder que tirou 3 milhões de pessoas da escravidão e as levou para uma terra prometida. Porque não foi Moisés que fez a obra, mas o Senhor através dele. Nos capacite a confiar no Senhor e nas tuas obras, Pai. Queremos servir ao Senhor melhor. Queremos liderar o que precisa ser liderado. E quando falamos em liderar, não falamos em assumir o controle das coisas, mas em nos disponibilizarmos nas tuas mãos para ser bênçãos na vida de outras pessoas. No trabalho, na família, na igreja, onde quer que estejamos, Pai. Pedimos ao Senhor que abençoe essa semana. Nos dê a oportunidade de, ao longo dessa semana, servir ao Senhor como pessoas que confiam no Deus que capacita, no Deus que transforma imperfeições em vitória. Em nome santo de Jesus. Amém.